Olá! Salve, salve, rapaziada! Boa tarde, geral aí, pô. Satisfação, né? Essa cara de cansado aqui é porque muita correria, né? Essa é a primeira live de um projeto que eu comecei a pensar lá no final do ano, né? E esse projeto vem ganhando corpo e vamos tocando aí para frente. Essa é a primeira de 5 lives, né? Então, depois dessa, a gente tem mais 4. Esse é o projeto Estúdio Roncol, conectando periferias Brasil-África. Tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc e redirecionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. É isso aí. Eu sou Nego Frisa e gostaria de cumprimentar a todos mais uma vez. Como eu disse, estamos começando hoje a primeira live do Estúdio Roncol, projeto que conecta periferias Brasil-África. A intenção desse projeto é realmente fazer uma investigação e propor uma reflexão sobre o que fazer, né? O que fazem os artistas no continente africano. Antes de mais nada, eu queria dizer que, infelizmente, a gente houve um imprevisto e, infelizmente, a Lena Baúle não vai poder participar da live por questões de motivos maiores. Isso aconteceu agora já em cima dos 47 minutos, aí, 45 minutos do segundo tempo. E é isso. É dessa forma que essa live, né, vai ganhando forma, né, e ela acontece de uma forma que a gente prefere que seja um bate-papo leve, tá ligado? Tranquilo. E, e, e que se aproxime, né, dessas duas periferias sem pauta definidas, né, ou sem pautas definitivas. É com esses diálogos que o projeto Estúdio Roncol conecta as periferias Brasil-África. Queremos também produzir retratos fiéis e feito de maneira que a gente possa entender realmente, né, pelas pessoas que vivem no continente africano, pelas pessoas que pensam o continente africano a partir do continente africano, pelas pessoas que produzem arte, né, principalmente nas periferias do continente africano. E eu digo periferias de países da língua portuguesa, né, porque aí facilita o nosso diálogo e a gente não tem essa barreira de língua e também nos aproxima cada vez mais, cara. E é isso. Com esse desfalque da Lena, a gente ainda tem aqui o Danilo Cruz, né? Acho que esse cara a gente dispensa apresentações, mas vamos lá. Para quem não conhece Danilo, ele é editor jornalista de um dos maiores sites de música e arte, né, do Brasil. Isso não é a opinião de Nego Frisa, isso é a opinião de várias outras pessoas. São pessoas que têm um respeito e um carinho muito grande para com a música, né? Não só feita na Bahia, não só feita no Nordeste, não só feita também no Brasil. A prova disso é que ele está aqui para discutir um pouco, ou pensar um pouco junto com a gente, a questão da arte produzida na África, né, cara? E aí, Danilo foi um dos caras que, quando eu tive a ideia, eu peguei o telefone e liguei logo. E falei, aí, irmão, tô pensando isso, isso e isso. A gente se fala praticamente todos os dias, né? E ele falou, irmão, esse projeto é fantástico, tá ligado? O que é que você precisa o que é que você precisa de mim para esse projeto acontecer? E aí foi quando eu resolvi escrever o projeto nesse edital, né? Pela Secult e tal, na palma da mão. Enfim, Danilo está aqui, já apresentei. Então, meu irmão, é com você. Salve, salve a todos. Boa tarde a todos e todas e todes. Para mim, é um momento mais de aprendizado do que qualquer outra coisa. É um momento também de partilha.
É um momento em que a gente traz aqui a público muitas das nossas discussões, muitos dos nossos debates, e acho que, em certa medida, vamos trazer também um pouquinho da nossa ignorância. Pelo menos eu trago muito da minha ignorância. Eu sou um pesquisador musical daqueles que, como meu amigo Carlinhos costuma dizer, ouve de um tudo, mas não se especializa em muita coisa. Eu tenho me dedicado muito à música afrodiaspórica brasileira, com um recorte muito, muito próprio dentro do rap baiano, tentando investigar as origens do rap baiano e, sobretudo, os diálogos que o rap baiano tem construído com sonoridades que vieram de África, com sonoridades que bateram aqui e ficaram. Então, acredito que não somente nesse primeiro momento, mas ao longo das próximas lives, eu vou poder preencher um pouco mais a minha ignorância, iluminá-la, melhor dizendo, com os próximos convidados. É uma pena que a Lena não possa estar aqui com a gente agora. Estava muito ansioso por esse encontro com um artista do continente, mas estamos aqui também com o Lázana. Me corrija se eu estiver errado a pronúncia do teu nome, meu irmão. Mas é um prazer estar aqui na presença de você, na presença do meu irmão Nego Frieza. E acho que é isso. Acho que tem uma coisa muito interessante no Estúdio Roncó, que é, já de saída, se propor a se internar dentro de uma pesquisa densa e de um diálogo irmão, de um diálogo fraterno com pensadores de África, com músicos de África. E eu fico muito feliz tanto de ter visto, não sei se eu vi o surgimento, mas me foi comunicado que iria surgir. E eu fiquei muito feliz. Da minha parte, pude dar a força que eu pude. E assim, uma imensa alegria estar aqui hoje na primeira das lives. E é isso. Vai contigo aí, Frieza. Que massa, meu irmão. Muito obrigado. Né? Dizer que, na verdade, esse projeto, como você falou, é o que a gente no dia a dia, né? A gente está sempre investigando e buscando essas coisas, principalmente que parte do continente africano, seja eles livros, discos ou filmes, né? A gente está sempre nessa busca aí. E me desculpe, meu irmão, porque eu acabei esquecendo de falar do projeto Memórias do Rap Baiano, que também é um projeto fantástico. E dizer também que, além de Danilo, eu pensei em várias outras pessoas que são pessoas que, direto ou indiretamente, no cotidiano, ou às vezes a gente está sempre conversando sobre isso, que são amigos que têm os mesmos interesses que eu, que Danilo, que Lázana, enfim. Isso é o Estúdio Roncó, tá ligado? O Estúdio Roncó, para além dessas lives, eu também quero comunicar que é um selo que eu estou criando para que a gente possa lançar futuramente futuros álbuns, futuros EPs, futuros singles, tá ligado? Então isso aqui é um começo do meu sonho, assim, da minha vontade, tá ligado? De ser um artista independente mesmo, sabe? De ter do meu lado as pessoas que eu acredito, as pessoas que eu vejo no dia a dia conversando e falando, pô, que pensamento fantástico, esse pensamento deveria estar para todos, né? As pessoas precisam ver o que Lázana pensa, o que Danilo pensa. A gente queria ver muito, mas infelizmente a Lena não pôde estar aqui com a gente para dividir esse pensamento. Assim, eu passei ontem e hoje ouvindo e pesquisando coisas sobre ela e infelizmente ela não vai estar aqui, né? Mas eu garanto que vocês não vão ficar assim, né? É isso. E também para né, fortalecer esse time aqui, né? Esse trio, essa trinca, tem meu amigo Lázana Danfa, né, que é psicólogo guineense, mestre e doutor em psicologia pelo UFPE, docente da Uninassal PE, investiga os temas racismo, preconceito e discriminação racial, relações intergrupais, identidade social
imigração africana e África antiga. Pô, você quer mais o quê? Lázaro, fique à vontade mesmo. Boa tarde, Frisa, e boa tarde a todos. Luísa e todo mundo que faz parte desse projeto, que de certa forma me convidou para participar. Dou uma boa tarde também ao meu mais velho, que eu acho que está aqui assistindo a live, que é Wagner. Yuri, Agostinho, meu amigo, Miguel e todos os presentes aqui na live. E eu fico muito feliz pelo convite, logo na abertura desse projeto maravilhoso de Ivan. Eu não sou músico, mas eu fui convidado como é que se diz, um psicólogo intelectual africano, que discute a África e que se interessa pela discussão da África. Bem, eu acho que, por mais que aconteça uma quantidade enorme de crimes contra o povo africano, que isso aconteceu com escravidão, colonização e por aí vai, a importância cultural da África continua intacta. E isso a amiga Cabral até nos ensinou. Ele dizia que a África tem uma resistência cultural fantástica. Apesar de todas as invasões, persiste ainda a cultura original africana. É claro, tem influências de várias localidades. Você pode ter influências europeias, não tem como não ter por conta da colonização. E isso, de certa forma, acaba interferindo na questão musical. Mesmo os mais racistas, tipo Gobineau e tantas galeras europeias, de certa forma, eles reconhecem o valor cultural e valor artístico do continente africano. Isso não tem como negar isso. Você pega desde o Egito Antigo, não é possível que um ser humano, como é que se diz, pouco inteligente consiga fazer aquilo que os egípcios fizeram do ponto de vista de arte. Então, a África sempre teve esse potencial artístico imenso e mesmo, como eu acabei de dizer, mesmo os mais racistas europeus ou americanos ou brasileiros e tudo mais, reconhecem justamente essa importância, essa capacidade cultural do continente africano. Bem, do ponto de vista musical, mas há influência, né, de certa forma, que de certa forma faz com que a gente perca um pouco as questões um pouco mais originais da nossa arte, da nossa música. Por exemplo, eu gosto muito de músicas de Mali, que de certa forma tem uma influência na Guiné, no caso, o famoso Império de Mali, onde nós podemos ter, por exemplo, a música de Salif Keita e tantos outros. E eu, por ser de uma etnia mandinga, e me interesso muito pela música Salif Keita. Na verdade, eu, desde pequeno, com o meu avô, no caso, o pai do meu pai, eu escutava desde pequeno músicas Corá, que majoritariamente oriundas de Mali, que também na Guiné existe, mas muito pouco. Ainda hoje assisto, acho que, se não me engano, em 2016 ou 2017, precisamente, teve um show feito pela Aliança Francesa, que aconteceu precisamente na Casa do Cachorro Preto, que foi em Olinda, há uns anos atrás, e teve um show de Corá. E eu fiquei extremamente emocionado. Eu falei, bem, eu tinha várias coisas para fazer. Eu falei, nesse domingo eu não posso ficar sem ir, porque esse estilo musical me conecta com a minha origem étnica e isso me conecta também com o meu avô, que foi importante pela minha educação e tudo mais. E ele contribuiu bastante pelos meus estudos e tudo mais. E esse estilo musical me lembra muito dele. Então, eu fui nesse show. Inclusive, gravei de início a fim como é que se diz o show, não lembro onde é que precisamente guardei no computador, mas depois eu procuro. E foi fantástico o show. E tinha muita gente lá
os franceses, os brasileiros, todo mundo apreciando a cultura africana, a arte africana, digamos assim. Bem, se todo mundo aprecia a arte africana, a gente pode dizer, mas por que tanta gente tem preconceito contra a capacidade artística e a capacidade intelectual dos africanos? Se a arte faz parte da intelectualidade. Mas isso se explica basicamente por questão do racismo e por questão de que colocam a África sempre como uma periferia e que colocam a cultura africana sempre como uma cultura primitiva ou uma cultura exótica. Então, jamais uma cultura erudita ou jamais uma cultura muito profunda. Então, essa é a grande questão. Mas tem um outro lado. Acho que a colonização, por mais que a amiga Cabral, eu concordo com ele, não conseguem acabar com a raiz da cultura africana, mas teve influência, de certa forma. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, quando eu era adolescente, eu escutava basicamente as músicas americanas. Tupac, essa galera que é fantástico. Acho que ninguém em sã consciência vai dizer que os americanos não tiveram grande contribuição pelo movimento da negritude, sobretudo no movimento Black Power e tudo mais. Mas, em contraposição, eu escutei muito pouco as músicas tipo de Cesare Évora, escutei muito pouco as músicas de Salif Keita, eu fui escutando isso, eu escutava isso com o meu avô, mas depois na adolescência eu não escutava mais, eu teve outras influências. Eu escutava muito Kizomba, né? Kizomba é música um pouco mais romantizada e tudo mais, mas essas músicas não tem... essas músicas têm uma diferença com as músicas originais africanas, tipo a batucada de Cesare Évora, estilo coral de Salif Keita. Na Guiné tem Sambala Kanouté, que toca isso um pouco. E como é que se diz, no país como um todo, acho que os países da língua portuguesa, Miguel está aqui e Yuri também, que me corrijam, em sua maioria prioriza muito, como é que se diz, Kizomba. Então, Kizomba passa a popularizar no mundo todo, inclusive no Brasil, de 2015 para cá, o que tem de bailes Kizomba, né? Como é que se diz? Na Praia Boa Viagem, em João Pessoa, em todas as cidades que eu... Inclusive na Bahia, eu viajei em Salvador no ano de 2016, e eu vi na praça todo mundo dançando Kizomba e tudo mais. Esse estilo um pouco mais... um ritmo um pouco mais, como é que eu posso dizer... mais romântico e tudo mais, que se aproxima de estilo um pouco brasileiro, mas e que, de certa forma, não deixa de ser africano. Mas as músicas raiz, tipo de Fela Kuti, eu não conhecia Fela Kuti quando eu estava na África, impressionante. E Fela Kuti foi muito importante na luta, como é que se diz, pela ascensão positiva da negritude e também na luta contra racismo e por aí vai. E eu escutei muito pouco Fela Kuti e eu fui para um show de Fela Kuti, acho que fizeram acho que foi Rafoso, né, se não me engano. Fizeram uma noite musical, tributo a Fela Kuti, que foi em Olinda, e aí eu fui. E nesse dia, como é que se diz, eu encontrei majoritariamente um público branco. Eu encontrei muito pouco, como é que se diz, os negros, e de africanos só tinha lá eu, se não me engano. Mas eu aproveitei isso, de certa forma, talvez a gente debate isso hoje, isso envolve toda uma discussão sobre apropriação cultural ou não, mas isso era a véspera da eleição, acho que, se não me engano, foi um dia antes da primeira volta da eleição, que foi um evento traumático para o Brasil como um todo. Nesse dia, como é que se diz, a grande reflexão que se coloca é: boa parte das pessoas negras que não conseguiram frequentar, talvez por conta do valor muito alto, isso deve-se ao fato de existir grande desigualdade econômica que afeta majoritariamente a população negra. Então, acho que esses eventos que eu relatei da música foram extremamente importantes para a gente pensar a África e como é que a gente faz para voltar a essa raiz, como é que se diz, essa originalidade, digamos assim, da musicalidade africana, se é que existe, como é que se diz, como é que se diz, essa questão da originalidade. Se você pegar, por exemplo, o Cabo Verde, inclusive, como é que se diz, foi um momento de grande tensão entre os colegas, na época. A gente fazia muita festa na universidade,
E muitos conheciam muito mais as músicas americanas do que as próprias músicas africanas. E nas festas africanas, quando começou a ter uma diversidade maior dos estudantes, né, que hoje tem muito pouco, chega um momento nas nossas festas, acho que já no final de 2014, 2015, por aí vai, predominância de músicas eletrônicas. Muita gente ia para as festas, chegavam nas festas, escutavam poucas músicas africanas e uma predominância de músicas eletrônicas. Isso em Cabo Verde também, se você perguntar, tenho vários amigos cabo-verdianos, há uma predominância de escutar músicas tipo zouk eletrônica, e pouca gente escuta batuque, como é que se diz? E inclusive os jovens músicos, né? Você vai contar no dedo, você vai contar Lura, você vai contar, como é que se diz? Mayra Andrade, que inclusive frequenta o Brasil muito, como é que se diz? Que são poucas artistas que trabalham com essa música mais original. Na Guiné você encontra uma diversidade muito boa, mas basicamente é escutado só nos eventos culturais, tipo carnaval e por aí vai. Mas no dia a dia é muito comum escutar kizomba, inclusive vindo como é que se diz, dos outros países africanos, que não deixa de ser importante, de certa forma. Mas a gente tem, por exemplo, o estilo musical de um grupo chamado Netos de Bandi, inclusive, que vieram aqui em Recife. Eu pude assistir no Teatro Santa Isabel. Também tem um grupo chamado Furcuntunda, que é um grupo fantástico, que eles tocam, inclusive, a música voltada para a diversidade étnica como é que se diz, da Guiné. Nós temos um grupo, aliás, se não me engano, são irmãos ou amigos, Ivaíche. Ivaíche também, eles tocam gumbé e tocam um estilo musical da Guiné, que é muito mais ligado à cultura e às etnias da Guiné. Inclusive, a língua que eles cantam, eles não cantam apenas crioulo, eles cantam diversas línguas da Guiné. Então, Guiné tem essa diversidade de gumbé e, atualmente, o único que toca esse estilo de forma, talvez, muito profunda é Maio Copé. Maio Copé, talvez depois eu possa mandar isso para vocês. Maio Copé é fantástico, né, o estilo que ele toca. Mas os jovens ridicularizam, né? Os jovens acham que é uma música banal, é uma música... Só a gente, um pouco de 30 e poucos anos, alguns de 40 e poucos anos, se interessam mais. Não que eu seja uma pessoa velha, mas a gente se interessa muito mais por essa música do que as pessoas mais jovens, que têm uma prevalência em escutar zouk e as músicas eletrônicas, as músicas eletrônicas que são majoritariamente provenientes dos Estados Unidos e tudo mais. Então, isso é a questão de globalização. Talvez o objetivo da globalização é manter intacto, quer dizer, a nossa ilusão, né? Seria bom que conseguisse manter intacta, como é que é, a originalidade cultural de cada povo, mas não. Cria a universalização e mata algumas culturas. Graças a Deus, a África sempre resistente a essas questões. Nunca conseguiram. Se a colonização não conseguiu, muito menos vai ser a globalização que vai conseguir fazer com que a raiz africana se perca. Mas, de certa forma, a influência existe. A gente não pode negar isso. Dei vários exemplos e também isso fica bastante claro. Bem, eu vou parar por aqui. Eu passo a palavra para Ivan. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram na construção desse projeto e pelo convite. Ok, Lassana. Pô, muito obrigado por essa sua fala aí, por essas suas colocações aí. Que são coisas que realmente a gente já tem uma noção, né? Então, são coisas que a gente já passa assim. Por exemplo, ontem eu pensava e conversava com o Danilo e como os artistas africanos, para se projetar mundialmente, eles têm que voltar para aquele país que colonizou o seu país, né? Então, geralmente, os artistas que são de língua portuguesa, eles acabam indo
Portugal e se tornando rappers ou cantores portugueses, né? Mas você tem, por exemplo, um dos maiores rappers de Portugal, ele é de São Tomé do Príncipe, que é o Valete, né? O Azagaia, que eu acho que ainda vive em Moçambique, mas que transitou um tempo em Portugal, é de Moçambique, né? O Bob da Rede Sense, que também é um rapper que está radicado em Portugal, que, se não me engano, é de Angola e tal. E é isso. Quem é de língua francesa vai para a França, quem é de língua inglesa vai para a Inglaterra, né? E se projetam como artistas desses locais, né? Assim também é no futebol, né? Por exemplo, você vê uma seleção francesa que só tem africano, né? E é muito legal você trazer isso. Outra coisa também, que eu queria que depois, assim, Danilo comentasse, porque também já é uma coisa que... Essa coisa do afrobeat, né? Como ele é o fetiche, vamos dizer assim, de uma classe média branca no Brasil, né? E eu acho interessante isso. E aí eu acho interessante a gente pensar e discutir isso aqui. Outra coisa que eu lembrei aqui, enquanto você falava, você tocou no assunto do Miguel, né? Eu acho que está aí na live e tal. Eu queria até agradecer Miguel, que também foi uma das pessoas que me ajudou a pensar esse projeto. Foi uma das pessoas que eu também comuniquei, assim, quando eu tive a ideia. E Miguel, ele me falou, quando eu apresentei o projeto para ele me disse assim, Frisa, as pessoas que trabalham a música de periferia, né, os jovens que trabalham a música de periferia em Moçambique, eles não têm interesse pela música tradicional moçambicana, eles têm interesse pelo rap norte-americano. Eles acham, e aí a fala dele se encontra com a sua, entendeu, Hassan? Porque ele diz que os jovens olham para a música tradicional feita ali como algo cafona, né? E o que o legal é o que está fora. Só que quem está fora vai buscar dessa música tradicional africana. Quem está fora enxerga essa música africana como, né? Como a grande matéria-prima para que se construa outros ritmos, né, no Ocidente e fora de África, né? Seja na questão sonora, seja na estética visual, enfim. E aí também outra coisa que eu gostaria que Danilo comentasse e tal, sobre essa questão, porque no Brasil também não é diferente. A gente olha para a música brasileira com certo receio, com certo preconceito. E é isso, também é interessante quando você fala aí que descobriu Fela Kuti aqui no Brasil, né? Porque aí também me lembra de uma fala da Lena, que eu acabei pescando na internet, né, que ela diz que se torna ativista negra no Brasil, né? Que quando ela chegou no Brasil, e aí é uma fala dela, e infelizmente ela não está aqui para comentar, né, mas é uma fala que a gente pode usar como trampolim para discutir também, né? E ela disse que quando chega no Brasil, ela vê que as pessoas de pele escura são tratadas de uma forma totalmente diferente, né, do que ela era acostumada a ver como as pessoas de pele escura eram tratadas no país dela. E aí ela disse que começa a ter um conflito ali de pensamentos, de ideias, tentando entender toda essa desigualdade, né? Em alguns momentos ela vai e volta, né, para Moçambique, né? Uma dessas idas, quando ela está voltando, foi quando aconteceu o assassinato de Marielle. Ela falou que até então só convidavam ela para eventos, né, que eram politizados e tal. E ela achava que aquela política toda era algo que matava a criatividade do trabalho e tal, a busca ser tão politizada e tal. E aí, quando ela está voltando de Moçambique, que rola o assassinato de Marielle, ela diz que nesse momento é que ela é tomada por esse sentimento e diz: como é que eu estou voltando para um país onde se matam as pessoas simplesmente pela cor da pele, simplesmente porque essa pessoa está defendendo direitos, não só seu, como de várias outras pessoas. Ela falou que nesse momento foi quando ela faz a virada de chave, né?
E aí também é uma outra coisa para a gente pensar, e aí acho que Lássena poderia falar disso também, né, como quem vem de fora, né, porque o Brasil, a gente sabe que ela é vendido totalmente diferente, essas pessoas não entendem fora do país, né, e eu acho que Lássena pode falar isso, que existem tantos conflitos raciais, né, a ponto de você ter uma população negra sendo morta, né? O genocídio da população preta segue a todo curso nas periferias do Brasil, né? E aí eu gostaria que Lássena comentasse isso para a gente, né? Outra coisa foi o Magno Costa, né? Que é um rapper também, e tal, e ele me falou, eu participei de uma live com ele, nessa live ele tem a seguinte fala, né, uma das falas que me chamou muito é que a música rap chega, né, no continente africano, né, a música rap norte-americana, muito pelos filhos de diplomata, pelos filhos de político, pelos filhos de empresários, né, que são pessoas, e aí você tem um recorte que é social, porque são pessoas pretas, né? São pessoas pretas, mas que têm, né, um recorte ali de classe, né? São pessoas que estão no poder de alguma forma. Então essa música que é importada dos Estados Unidos, ela chega para essas periferias por essas pessoas, né? Ou seja, as pessoas que tinham acesso ao resto do mundo. E no Brasil não é diferente, só que no Brasil ele chega muito por uma classe média branca, né? E aí é um outro recorte. Então, diante disso, eu passo a bola para o meu brother Danilo, que eu sei que ele está aí se coçando, né, com várias questões, e aí é com você. Olha só, a fala do Lássena me toca muito, porque essa questão de descobrir grandes nomes da nossa música, já mais velho, é uma questão que me atravessa também, né? Acredito eu que todos nós que aqui estamos, pelo menos, muito do que nós descobrimos é fruto de pesquisa ou de encontro com outras pessoas que, ou por determinados privilégios, ou por suas próprias pesquisas, já terem encontrado esses grandes nomes. Então, não me espanta que o Lássena tenha descoberto o Fela Kuti aqui no Brasil. Eu, aqui no Brasil, só descobri o Itamar Assunção aos 32 anos, que acreditam uma equivalência boa aí, né? E aí, uma outra coisa que o Lássena chamou a atenção, que eu acho que está em relação direta com isso, é o fato de que a indústria cultural presente na globalização, ela dá essa ilusão, né, de que tem um mercado em aberto para que as expressões artísticas ali disputem mercado, disputem público, quando, na verdade, é uma massificação sobre determinados estilos, determinadas formas de se fazer música, que é impulsionado à exaustão ao ponto de gerar essa massificação que faz com que os mais jovens encarem o legado, encarem a base da sua cultura como algo cafona. Acho que isso também está muito dentro do que Frieza tem pensado com relação ao rap e muito do que a gente tem discutido com relação ao rap. Veja você, o rap é uma música que não tem necessariamente uma identidade rítmica. Ela não é que não tem uma identidade rítmica, mas ela não se baseia apenas em um gênero musical para construir os seus ritmos, para construir suas melodias. Os Estados Unidos, que é o berço da cultura, é onde a cultura se desenvolveu, vai buscar na sua herança, no jazz, no blues, no funk, no soul, os samples para construir as bases para as rimas, né? Aqui no Brasil, é curioso que malmente se vai no soul brasileiro. Mas se a gente pensar que nós temos uma tradição rítmica extremamente diversa,
A gente pode citar aqui rapidinho o Mangue Beat, e pode citar, no caso, o maracatu, e pode citar o samba reggae. E, obviamente, os tambores do candomblé. E pouquíssimos artistas se dão o trabalho de construir obras, construir trabalhos que pesquisem as formas populares, realmente populares, da nossa música. E acredito que isso está assim, extremamente ligado ao que Lassana chamou a atenção com relação aos mais jovens acharem que é cafona. Ora, é muito mais interessante criar as suas bases dentro do molde que foi dado pela indústria americana, pela tradição americana, porque é aquilo que ficou massificado na subjetividade das pessoas que produzem o rap, né? É o que formou essas pessoas. Não foram os tambores do maracatu. Aqui na Bahia a coisa é um pouco diferente. A gente tem diversos exemplos, né, de construções já antigas que se basearam no pagodão, que se basearam no samba, que se basearam no candomblé, nos tambores do candomblé para fazer o rap. Mas, em geral, no nosso país, para ficar no rap apenas, a forma de produção é a forma de decalcar a forma americana. E aí eu acredito que, de certo modo, isso está ligado ao que Lassana estava chamando a atenção lá da música eletrônica, que não deixa de ser uma música eletrônica africana, mas que alcança uma forma standard, né? Um modo de fazer hegemônico, ao qual ninguém desafia e que suprime as formas tradicionais de música. Ou seja, é um pouco... Eu não sei se Frisa teve essa formação, mas eu tive. Durante um tempo, eu escutava rock em detrimento das outras formas de música nacionais, mais populares, etc, etc. Porque há aí, né, um jogo dentro da formação dos jovens de periferia que está ali ligado, obviamente, à adolescência, a uma certa necessidade de autoafirmação, de diferenciação, mas que dentro do jogo da indústria cultural caminha para, digamos, para a teia da aranha, para ficar preso ali naquela forma de consumir música e de entender o que é bom, o que não é bom e tal, que termina por empobrecer, né? Você imagina que a gente tem um país com uma figura como uma cidade, melhor dizendo, eu vou até ficar em Salvador, uma cidade com uma figura como Batatinha, uma cidade com uma figura como Tonho Matéria, que a minha querida Simone Souza, que está aí na live, pelo menos ela estava, me apresentou recentemente. Olha, eu tenho 40 anos, vou fazer 41 esse ano. A Simone, que é uma jovem pesquisadora, foi quem me apresentou o primeiro disco de estreia do Tonho Matéria, que é uma figura que, enfim, eu sempre vi, consumi muito na época dele no Olodum, mas a obra dele mesmo, a obra autoral, não me tinha chegado, não tinha ido atrás e nem chegou em mim, com raras exceções dos singles, né, que obviamente foram sucessos enquanto eu era um jovem berbe. Então, assim, a gente nota que o racismo ele se espraia, né, de diversas formas. Como Lassana chamou a atenção, todo mundo gosta de um Fela Kuti, todo mundo gosta de, sei lá, Amadou e Marianne, Angelique Kidjo, enfim, centenas de artistas africanos que têm certa capilaridade no Ocidente, na Europa e tal, mas não deixam o racismo de lado. E a própria indústria cultural faz o papel de colocar essas pessoas sempre na dependência de se aproximar desses mercados, afastar-se, né, da sua terra natal, porque, pensa cá comigo, eu posso estar falando uma bobagem, mas essa ideia de ter que migrar para emplacar músicas é uma ideia extremamente perversa, porque tira do povo o seu poeta, tira do povo o seu músico, né? Tira do povo a antena da raça, como diria o Paulo Leminski. Aqui no Brasil não é diferente, para ficar no âmbito do rap, mas enfim, em geral da música brasileira, São Paulo e Rio são os locais de exílio, né?
desses músicos. Então, assim, são formas que o racismo e a indústria cultural racista, ela utiliza, tanto em África, através do depoimento do Lassana, como a gente pode ver aqui no Brasil, ela se utiliza desses mesmos expedientes para produzir controle, para produzir exclusão, para tentar produzir a morte das formas ancestrais. Mas como também o Lassana chamou a atenção muito bem, eu fiquei muito tocado com isso, a fala do Almilcar Cabral, não consegue, né? De algum modo, nosso povo, seja ficando um pouco mais velho e pegando a visão, né? Do que realmente importa, seja os mais novos que, de modo iconoclasta, desbravam outras formas de fazer, a gente tem conseguido manter a ancestralidade da nossa música, pelo menos em determinados artistas, em determinadas formas que são protegidas ali pela comunidade, em alguns momentos pelo poder público, mas de modo muito escasso. Enfim, acho que é isso, Frisa, que eu queria comentar aí da fala do Lassana. E, enfim, passo a bola para você. Ok, meu irmão. Massa, muito obrigado. Eu só queria complementar aí sobre essa sua fala que você tocou aí na década de 90, né? As pessoas, né, pretas, e principalmente na Bahia, tinham mais interesse no rock norte-americano, no rock feito em São Paulo, ou no rock feito ali nos undergrounds, nos becos e nos porões baianos, do que na própria música baiana, que é ali, né, a música preta mesmo, né, que representa o estado baiano. E eu vivi muito isso, assim, porque a gente olhava para essa música e negava de uma forma, do mesmo jeito que a gente nega nosso cabelo. Nós negamos o nosso cabelo do mesmo jeito que nós negamos várias outras coisas. Então a gente olhava para essa música baiana e negava essa música baiana. Mas aí tem um outro porém, né? Essa música baiana foi transformada em uma indústria, né? E quando se é indústria, você acaba ofuscando ou pisando em outras expressões artísticas e outras expressões musicais, né? Porque é o rolo compressor, né? Você tem que fazer hit, você depende de uma produtora, assim. Só um parêntese aí, rapidinho. Além de passar o rolo compressor em outras expressões, passa também nos criadores dessa música, de modo extrativista, como chamava a atenção Leitieres, né, o maestro, saudoso maestro Leitieres Leite, ele chamava muita atenção para isso, que a indústria do axé... Isso, prossiga. E aí é bom você tocar nesse assunto, porque aí quando você passa por cima desses compositores, de pessoas que genuinamente construiu, né, essa música, são pessoas mais escuras. E aí você tem o apagamento das pessoas retintas dentro da música baiana, né? Que é um processo que essa música vai para o Sudeste, né? E aí você começa a aparecer um monte de estrelinha branca, né? Ocupando espaço de quem estava ali mesmo representando a essência. Então tem todo esse processo que a gente também tem que entender, porque também se negava essa música. Por outro lado, o rock norte-americano, ele não era a liberdade, era assim outra indústria também. Era uma outra indústria, né? E uma outra indústria que vinha de fora, que também era um rolo compressor, você está entendendo? E é legal a gente pensar por todos esses lados, né? Para a gente também entender assim. E é isso, eu vou passar a bola para a Lassana e tá com ele. Ivan, você fez algumas perguntas que eu achei bem interessante, né? Você contou a história da moçambicana, que falou da questão de como a questão de cor no Brasil é muito importante, né, no caso. E realmente, antes de a gente chegar aqui no Brasil, é muito comum acreditar que o Brasil é um país da democracia racial, né, digamos assim, é um país onde não tem racismo e tudo mais, onde os negros convivem tranquilamente, que é aquilo que defendeu Gilberto Freire, e de certa forma
a mídia também, a mídia comercial, vende muito isso. Então, essa imagem de um Brasil, um país cordial, um país pacífico, um país onde reina paz social, é muito popularizado no mundo como um todo. E na África também, de certa forma. Na minha tese, por exemplo, você encontra o discurso dos africanos. Eu não sabia que existia racismo aqui. Eu me confrontei com o racismo aqui no Brasil. Na África, não sabia que nem, como é que se diz, o que é isso. Mas aqui no Brasil eu pude vivenciar isso e eu pude sentir na pele. Então, a preocupação da moçambicana que você citou, e de todo mundo, inclusive eu, que trabalha com essa questão, e nós sabemos quão arriscado, como é que se diz, ser negro no Brasil, a depender do contexto. Acho que isso independe da sua condição social, isso independe se você é intelectual ou deixa de ser intelectual. Então, de certa forma, é risco de cada um. Então, acho que essa questão é importante. O Brasil nunca foi um país da democracia racial. Essa ideia de paz que é vendida nunca existiu no Brasil. Da mesma forma também que eu não acredito que existe no Brasil um racismo sutil. Então, dizer que racismo é sutil no Brasil é uma forma de mascarar. Se você pegar as grandes habitações do Brasil, basta você olhar de um lado para o outro, você vai ver uma área extremamente organizada e avançada do ponto de vista de edifícios. Você vai encontrar área extremamente precária. Então, se isso não é visível, o que pode ser mais visível? Então, isso não é sutil, isso é escancarado, isso é bem visível, tanto do ponto de vista estrutural, assim como do ponto de vista das relações e daquilo que é materialmente visto, ou seja, a gente consegue palpar, consegue ver como é essa desigualdade. Então, isso é importante. Bem, a outra questão que você tocou, Ivan, que é muito importante, é a questão de rap, né, que chega na África muito pelos filhos de diplomata. Sim, acho que a música também, de certa forma. Para você migrar e se tornar um grande músico, muitas vezes, é preciso ser filho de alguém com condições financeiras, às vezes políticas e tudo mais. Se não me engano, acho que Yuri pode me corrigir, o grupo SSP, que foi um grupo que estourou na minha adolescência, SSP, ou seja, 2SP, que é a sigla do grupo. Esse grupo estourou em Angola e os países da língua portuguesa como um todo. E a maioria deles, como é que se disseram, que são filhos de gente com condição financeira, outros são filhos de políticos, não sei se é verdade, mas rolava esse boato. Mas esse grupo estourou. E tem vários outros grupos de rap, tem MC Roger em Moçambique, talvez Miguel pode me corrigir, mas acredito que ele não veio de uma família pobre e tudo mais. Mas também existe, do outro lado, existe rap que contesta as condições governamentais do país, ou seja, que critica os políticos, por exemplo, na Guiné, a partir dos anos 2000, existiu um grupo de rappers que difundiram rap bastante pesado, assim, do ponto de vista de crítica governamental. Tem um grupo de rap, inclusive, Cientistas Realistas, o nome do grupo, Cientistas Realistas. Esse grupo fazia crítica tão ferrenha aos governos de forma bem clara, assim, de forma bem nítida, assim, sem muitas metáforas e nem esconderijos. E esse grupo, quando eles tocam, em geral, antes do grupo sair do palco, como é que se diz? Eles desligam a energia, né, para que o grupo possa sair sem correr nenhum risco de serem pegos pelo governo. Então, isso ficou muito famoso, né? Corta a energia, como é que se diz aí? E a última música, enquanto todo mundo espera a última música, corta a energia e o grupo vai embora. Mas em contraposição existe esse outro lado, ou seja, grupos que fazem uma crítica social. Mas nesse grupo também é muito engraçado. Tem gente que não veio de classe política nem de família rica, mas que depois entraram na universidade. E na universidade fizeram rap. Por isso que talvez esse grupo de cientistas realistas faça sentido. Porque são pessoas que têm formação acadêmica. Eu tenho um grande amigo meu, inclusive amigo da adolescência, Lesbis. Lesbis criou um grupo, né, no caso, de rap. E ele é formado em Direito. E quando ele fazia faculdade de Direito, lá na Guiné, que ele formou esse grupo. É um grupo que canta rap, e é um grupo famoso. Hoje eu não sei como é que está o grupo, né? Mas na época o grupo como ele teve grande fama. Inclusive o grupo teve nome de Torres Gêmeos, né? Que fazendo referência aos Estados Unidos. Mesmo com toda essa importância do grupo fazendo uma crítica social e uma crítica aos governos, acaba tendo essa denominação. Talvez por conta da questão comercial,
para que possam se vender os seus produtos, né? E façam isso, não sei. Mas há uma outra questão também nessa vontade de se aproximar da arte e da cultura africana. A gente fala muito da questão de multiculturalismo, né? Tem muito esse debate, que é a capacidade de incluir, mas mantendo, de certa forma, a originalidade cultural de cada povo, de cada etnia, de cada cultura. Então, isso é muito difundido. Mas a questão de multiculturalismo, ela é importante, mas ele serve para fins muito comerciais. Ele serve para fins mercadológicos também. Por exemplo, você vai ver todo mundo preocupado com arte negra e tudo mais, com intuito de beneficiar todo o projeto capitalista, não porque eles gostam totalmente da negritude. Porque quando a gente fala, por exemplo, da questão, tem esse debate, inclusive popularizou, a representatividade importa, a representatividade importa só porque beneficia os mercados financeiros e beneficia o capitalismo. Ou seja, como é que um Itaú vai depreciar toda a arte negra se os negros vão consumir? Então, eles tentam incluir, a partir dessa ideia base de multiculturalismo, mas o objetivo, no fundo, é ter vantagens comerciais. Então, por isso que todo o debate passa a ser, vamos trabalhar do ponto de vista para mexer, no caso, com a estrutura. Ou seja, tanto estrutura política, estrutura social, então aí que vai ter uma verdadeira revolução. E não incluindo uma pessoa aqui, uma pessoa acolá. Se toda a estrutura, se toda a negritude continua na condição de subalternidade, ou seja, na condição precária, não adianta incluindo um aqui e outro acolá. Então, é preciso que haja isso. Portanto, não é que eu seja sendo pessimista, não é que eu sou pessimista, mas a questão que se coloca é que essas inclusões da arte negra têm esse fim mercadológico. Você pode perceber, se começa a ter grana nessas coisas, rapidamente todo mundo invade. Todos os brancos invadem. Vamos dar, por exemplo, o caso de Kizomba. Kizomba começa a ter escola de Kizomba, começa a ter festa Kizomba, começa a ter baile Kizomba. Isso, de certa forma, tem uma certa rentabilidade. As pessoas frequentam. Vê que é interessante dançar e tudo mais. E aí, vão lá. O que tem, inclusive, eu briguei com os colegas, porque quando eu estou na festa para aproveitar, eu sou dessas. E aí, uma festa, a gente estava em João Pessoa, todo mundo aproveitando a festa, e chegou um grupo cheio de pessoas brancas, como é que se diz? Entraram na pista, dançando kizomba bem estilizado. Ou seja, todo mundo parou a festa para que eles possam dançar e para que possam promover a escola deles. Aí eu fui falar com o pessoal, a gente veio aproveitar aqui a festa, a gente não é bailarino, não é nada, a gente simplesmente veio aproveitar a festa. Se eles quisessem promover o trabalho deles, que promovam em outro lugar. Mas aqui na festa não dá para a gente parar 1 hora, 2 horas de festa, eles ficam dançando kizomba estilizado, kizomba totalmente diferente daquilo que a gente costuma dançar. Isso eu vou tocar naquilo que eu queria dizer agora. Nós, africanos, nós dançamos para diversão, nós divertimos dançando. Essa burocracia da dança, fulano sabe mais do que outro, fulano... Por isso que foi muito fácil a gente dançar. Porque quando a coisa é espontânea, quando a coisa é feita sem pressão de alguém te julgar e de que você está dançando feio ou não, você pode pegar vários críticos africanos. Um entra com um passo bem simples e tudo mais, todo mundo acolhe. Ninguém vai dizer, está dançando feio e tal. E, de repente, aquilo que visualmente parece feio, rapidamente se torna uma coisa interessante, rapidamente se torna um passo que todo mundo vai, como é que se diz, abraçar. Então, isso é o estilo dança africana. Quando eles foram na festa e começam a dançar e modificam todo o formato do estilo e passam a colocar, é uma forma não só técnica, mas muito, como é que se diz, muito mais profissional, digamos assim. Isso que passa a incomodar muita gente. Muita gente ficou, inclusive, fora da festa. Muita gente ficou sem dançar. E foi no momento que eu fui falar com uma pessoa, falei, veja, eu acho que é bom parar isso, deixar que todo mundo dança livremente, porque a nossa dança é uma dança leve, é uma dança simples. Claro que nisso vai ter complexidade, porque toda vez que você deixa que uma arte flua naturalmente, sem pressão de julgamentos e tudo mais, que essa coisa de julgamento e de preconceito, isso é uma invenção tipicamente ocidental, não é nosso, literalmente. Então, quando você deixa que a coisa flua naturalmente, fica muito mais fácil as pessoas dançarem. Então, por conta disso, acho que a gente deve pensar muito
de como as nossas artes são apropriadas, e a gente tem que ser vigilante nas críticas que a gente faz, de certa forma, para manter aquilo que é do próprio continente. Porque quando a dança passa a ter mais a competitividade do que a diversão, a espontaneidade, a coisa passa a ser problemática. Então, quando se apropriam da arte africana, não basta a apropriação, de certa forma, cultural, vem acrescida de mais esse elemento. Qual elemento? Esse elemento de tornar uma coisa mercadológica, de tornar uma coisa que exclui, e não uma coisa que inclui todo mundo. E a nossa dança é uma dança de inclusão, e não é dança de exclusão. Não sei se eu respondi, Ivan. Fantástico, fantástico, assim. Engraçado é que a gente volta para o mesmo lugar, né? Eu estava falando com o Danilo sobre indústria, né? E aí também já vai ser uma pergunta para Danilo, né? Antes, a gente tem uns comentários aqui para ler e tal, umas perguntas, mas só para concluir, a gente volta para o mesmo lugar falando sobre indústria, e a pergunta que eu vou fazer para Danilo é: apropriação cultural logo é uma indústria, né? Porque Lassana falou sobre a questão de quando uma música ela se torna algo forte, né? E potente comercialmente, logo todo mundo invade essa música, e logo os pretos são retirados dessa música, né? Automaticamente há um clareamento, né? Automaticamente há um clareamento dessa música, tá ligado? É só você perceber o Bob Marley, né, e o Peter Tosh, né? Eu sempre cito esse exemplo, né? Porque a figura do Bob Marley sempre foi mais interessante para a Europa, porque a música do Bob Marley sempre foi mais interessante para a Europa, porque o Bob Marley era sempre mais agradável de olhar. O Peter Tosh, além de ser retinto, era um cara muito mais politizado, né? Era muito mais politizado. Ele tocava em assuntos como guerra nuclear, bro. Sabe? Nuclear war. O cara tava gritando lá na década de 70, legalize já, tá ligado? E não que Bob Marley não tivesse um discurso político, né? Mas que tinha ali aquela coisa do amor, sabe? Enfim, que era muito mais agradável para uma comunidade branca, né? E aí eu penso, né, só para antes de ler os comentários, eu queria concluir que viver em diáspora é sobreviver, né? Praticamente todos os dias, porque nada em diáspora é sobre as pessoas pretas, né? Nada em diáspora é sobre as pessoas pretas, né? Seja ela homem, mulher, criança ou idoso, tá ligado? Nada em diáspora é sobre a gente. Então a gente está o tempo todo tentando se adaptar para sobreviver, tá ligado? Se adaptar em diáspora é até uma astúcia, para você se adaptar. E aí essa astúcia, ela também entra no mercado cultural, essa astúcia, ela também entra na música, né? E aí você vai falar, pô, mas tem um artista que ele não tem um discurso, porque a gente está sempre buscando artistas com um discurso linear, super politizado, sabe? Mas esse artista também ele precisa sobreviver, né? E sobreviver é se adaptar, é estar na indústria, né? Ter que aceitar ir na emissora do branco, né? É ter que aceitar tocar no festival do branco, e para isso ele precisa se adaptar, ele precisa estar o tempo todo tentando, né, se reinventar. Esse se reinventar, como o Lácio falou, essa coisa multicultural, que eu achei muito interessante que ele falou, né, é isso, é justamente essa sintetizar uma indústria. A música pop, a indústria pop hoje é isso, né? A indústria pop hoje é isso. E aí Miguel fala aqui, durante 4 anos em Recife, curti mais Kizumba que a própria música original africana. Mas a Kizumba é uma música. Aí Yuri fala, mas Miguel, Kizumba é uma música africana, né? Sim, mas tem uma música africana pura, com instrumentos musicais puramente africanos, algo que Lassana já citou, ele diz aqui. E é isso. Tá com você aí. Tem outra aqui, o Euclides Bittencourt. O rap é uma linha ou uma parte do movimento hip hop, uma ação coletiva. Emicida diz que o rap é parte de um colegiado de luta preta. Sim. Protesto que soma com a indústria cultural. O rap é só uma linha, justamente. A cultura hip hop é o todo, né? Quando se fala em cultura hip hop, você traz um todo. Quando a indústria ela pega o rap e leva para a grande indústria fonográfica,
ela está justamente dividindo a cultura hip hop, tá ligado? Ela está trazendo individualidade para a cultura hip hop, tá ligado? E o rap ele é feito por dois elementos da cultura hip hop, por duas linhas, que é o DJ e o MC, né? Aí chega dado momento que você não tem nem mais o DJ, você só tem o MC, como uma grande estrela, né? Então isso também é como o colonizador age dentro das nossas manifestações culturais. Com você, Danilo, você pode falar mais do que eu. O microfone estava desligado. É muita coisa, mas eu vendo o exemplo que Lassana trouxe do pessoal dançando kizomba estilizado, eu comecei a rir, porque eu gosto muito de forró. E forró também é música preta brasileira, né? Enfim. E, assim, eu sempre gostei muito de uma expressão que é a famosa ralabucho, que era você chegar numa festa e você arranja uma parceira ou um parceiro e você dança ali juntinho, ó, a noite toda e tal. É assim, a festa que eu me acabo de dançar, inclusive a minha companheira atual, a gente selou o nosso amor no Arraiá de São João. Para trazer esse dado aí pessoal que, enfim, comprova, né? Só que aí, bicho, tem um negócio de uma dança de forró que é um negócio meio barroco, assim, que o pessoal fica rodando um com o outro e, tipo, não encosta mais o corpo no outro. O pessoal vai lá, pá, vai cá, parece dança de salão europeia. E aí, quando o Lassana estava citando essa questão do pessoal lá que chegou na festa e fez uma roda, né, tipo, embalo de sábado à noite, para meter ali o profissional e tal, os profissionais da dança, eu lembrei automaticamente disso. Eu queria citar isso aqui porque, enfim, eu não posso me furtar a falar disso. E George aqui está concordando comigo aqui no chat. George também, que é um forrozeiro de primeira. Mas então, frisa sempre. Todas as vezes que a música negra, todas as vezes eu não diria, mas em 80% dos casos no século XX, quando uma expressão autenticamente negra chegou ao mainstream da música pop do momento, se tornou música pop do momento, ela automaticamente foi embranquecida, né? Eu já discuti muito contigo, apesar dos meios de produção estarem na mão do jazz e o jazz ter sido tornado uma música elitista, não acabaram com os pretos no jazz, até hoje. Soul music também não passou por isso. Funk não passou por isso. Quando a gente pensa em funk, a gente pensa James Brown, a gente pensa em Curtis Mayfield, a gente pensa em Marvin Gaye. Mas termina que, lá para as tantas, essas expressões musicais elas passam a fazer parte do gosto de uma classe média branca. Então termina se elitizando algo que resistiu, que manteve protagonismo preto, ao contrário do rock, por exemplo. O rock foi embranquecido real. A música eletrônica foi embranquecida real. Tem gente que nem sabe que música eletrônica é criação de preto. Tem um polo alemão da música eletrônica, mas música eletrônica é criação jamaicana também, né? Mas, sobretudo, a criação jamaicana. O house é uma expressão preta. Se você vai pegar muito moleque que acredita que a música eletrônica é uma expressão branca por conta do embranquecimento que os grandes nomes atuais e passados da música eletrônica tiveram, né? Então, essa questão, ela para mim é uma questão que sempre, todas as vezes que uma música preta chega no mainstream, ela é embranquecida, seja retirando o protagonismo dos pretos, seja mantendo os pretos protagonistas e tornando aquela música algo mais elitista. O funk e o soul não tanto, penso eu, mas o samba aqui no Brasil foi assim. O samba primeiro passou pela elitização da bossa nova, enfim, foi se embranquecendo ao longo dos anos. O que aparece hoje
são mais artistas brancos do que artistas pretos, com obviamente, algumas exceções. Enfim, é da forma que eu vejo. E é isso. Passo a bola para você de volta. Não sei se eu respondi, mas eu passo a bola para você. É engraçado. Aí eu volto para o assunto da indústria, né? De como esse recorte, né? Como eu falei, viver em África é sobreviver, viver em diáspora é sobreviver diariamente, é se adaptar para não morrer. Porque nada em diáspora foi feito para as pessoas pretas. Eu volto a repetir isso aqui. Nem política, nem... Enfim, nada aqui foi feito sobre a gente. A gente se adapta, eles arrumam um espaço para a gente e a gente se encaixa. Né? Eles encaixam a gente. Né? E aí eu penso como esse recorte das disputas entre grupos de pessoas, né, pretas, né? Como esse recorte acontece e a gente não percebe. Por exemplo, as batalhas de hip-hop, né? Um preto contra outro, é um preto diminuindo o outro, né? As batalhas de break, enfim, são coisas que você tem um potencial de ser ofensivo para o outro muito grande, outros nem tanto. Né? É melhor que seja uma dança do que seja no tiro, né? Mas também a questão do recorte de colocar armas na periferia e drogas também é parte dessa disputa, é também uma parte de dividir, né? Colocar uma farda no homem preto, ensinar esse homem preto a atirar em outro homem preto, né? Atirar em outra pessoa preta, né? Seja ele homem ou mulher, também é parte dessa violência que o colonizador nos traz, né? E aí a gente falou de toda essa relação que a gente, como Brasil, que a gente, quanto pessoas do mundo, né, tem com a música africana, né? E aí eu queria perguntar, Lassana, os recortes agora, que é o recorte de classe, né? Que agora a gente pode falar. Essa música produzida na periferia, né? E aí você já falou, né? Parte disso. Queria que você só... Aí você já falou que tinha um grupo de rap que era bem famoso, mas todos tinham dinheiro, ou tinham uma certa condição, né, para ter acesso à informação. Porque informação custa caro. Né? Aprender inglês, né, ter aulas de inglês custa caro. Né? E para você ter acesso ao rap americano, você tem que saber o mínimo de inglês. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco desse recorte social, né, que pega a África. Né? Porque aí já não é mais a questão de cor. Você está entendendo? Sim. Eu concordo com você. Realmente não é a questão da cor, né? É essa questão de recorte da classe. Veja, Ivan, a gente não pode negar que há o processo da elitização, como é que se diz, na África depois da colonização. Isso, inclusive, foi uma discussão de grandes pensadores feito Amílcar Cabral e tantos outros. Quando eu falo da Amílcar Cabral, eu falo dele enquanto intelectual, enquanto político, né? Que é pai da independência da Guiné. Então, ele sempre tinha essa preocupação dessa criação da burguesia pós-colonial, que ele chama. Inclusive, Fanon também faz essa discussão. Bem, depois da colonização, a gente sabe que até hoje existe uma elite africana que veio da colonização, ou uma elite pós-colonial, e os filhos deles sempre tiveram condições melhores e tudo mais, viajam pela Europa e vão para tantos lugares. Eu lembro que teve um grupo de rap que fizeram sucesso, fizeram muito sucesso, né? Eu não estou lembrando exatamente o nome. Um deles eu estudei junto com um deles e os pais, né? São pessoas muito envolvidas com a classe política e tudo mais. Inclusive, os bailes que acontecem em Bissau, esses bailes que acontecem predominantemente frequentado pelos filhos de, como é que se diz, de classe política e tudo mais, que a classe pobre dificilmente frequenta. Porque você tem, por exemplo, uma discoteca chamada discoteca Bambu. Essa discoteca Bambu é uma discoteca que é uma discoteca frequentada tanto pela classe popular, assim como pela classe elitizada, mas muito mais classe popular. Mas, em contraposição, você vai ter bailes no centro da cidade, centro da cidade de Bissau, que é frequentada basicamente pelas pessoas que têm condições financeiras de frequentá-lo. E nisso nascem muitas pessoas, rappers e por aí vai. E muitos deles estudavam na faculdade de Direito. Para você entrar na faculdade de Direito, você tem que ter um preparo, e muitos deles estudam na escola privada.
Mas você tem também algumas exceções, né? Você tem alguns que não vieram de uma família rica, de certa forma, conseguiram entrar como é que se diz, na faculdade de Direito, né? E lá eles formaram grupos e fizeram, como é que se diz, várias músicas, né? Com crítica social. Alguns vieram, inclusive, da cidade do interior. E eles, como é que se diz, se juntaram e formaram um grupo, e o grupo fez muito sucesso, e eles conseguiram como é que se diz, conseguiram ganhar muito sucesso e por aí vai. Mas, claro que tem essa questão. Mas eu acho que essa diferença não é tão gritante como acontece, por exemplo, no caso do Brasil. Então, a distância é um pouco mais curta, né, nesse sentido da elitização de rap, mas, obviamente, que isso existe. Para você ter apoio e formar um grupo musical, é preciso ter, como é que se diz? É preciso ter alguém que te patrocine, né? Um empresário e tudo mais. E isso você não consegue sem o apoio. E você consegue isso muito mais fácil você vindo de uma família elitizada, ou você vindo de uma elite. Ok, entendi. A gente já está indo para 1h22 de live, né? E eu acho que a gente já aqui começa a caminhar para o encerramento, né? Essa que foi a live inaugural, né? Nossa primeira live aqui do Estúdio Roncor, conectando periferias Brasil-África, né? Eu queria agradecer muito a participação de vocês lá, assim, fantásticas suas falas, assim, muito, muito importante ouvir você falar essas coisas, porque a gente já imagina essas coisas, mas aí você vem e dá a martelada. Danilo, você sabe que você mora no meu coração, tá ligado? E muito obrigado por todo o apoio mesmo que você vem dando, né? Até para isso chegar aqui, você foi um cara que foi bem importante, assim. Agradecer a doutora Luísa Reis também pelo apoio aí, né? E é isso. Se tiver mais alguma pergunta, a gente vai soltar as perguntas. Depois das perguntas, a gente já pode já se despedir, né? Fale da tendência do trap. Acho que escreve assim, é isso mesmo, é assim que se escreve. Trap também é um embranquecimento. Essa é sua, hein, Danilo? Você fala e depois a gente vai. Rapaz, essa é espinhosa, viu, velho? Essa é espinhosa porque ela fica ali naquele lugar que você chamou a atenção para o fato de artistas negros que se adaptam. O fato é que o trap nasce dentro de uma cultura extremamente violenta, como também nasce o rap e o hip hop, e se espalha pelo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma variedade de artistas com as mais diversas vertentes, assim. Desde o cara que rima sobre problemas sociais em cima de uma base de trap, mas não é necessariamente o trap star, que embarca em toda a estética, né? Que o trap propõe, de vestimenta, determinado uso de determinadas drogas, enfim, aparência, e por aí vai. E você tem uma galera que faz trap mais dançante, letras mais leves, uma coisa mais voltada assim para o pop. Agora em Salvador você tem um movimento, eu considero fabuloso, porque muito artista preto está se apropriando dele, que é o trap pagodão e o pagotrap. São duas coisas um tanto quanto diferentes. Mas assim, é uma vertente musical preta, originariamente preta, e que quando chega no Brasil alcança, né? Passa pelo crivo da indústria cultural, e a indústria cultural não perdoa, ela coloca diversos nomes brancos como protagonistas e apaga diversos nomes negros como protagonistas, mas há um empate, por assim dizer, entre protagonistas brancos e negros no trap nacional. Tem uma discussão sobre o fato de que o trap real, assim, quando eu falo real,
norte-americano, envolvido com tráfico de crack, enfim, consumo de drogas altíssimo, violência e morte pra caramba. Tem uma discussão que coloca o trap como uma cultura musical, não apenas como um ritmo, mas como uma cultura musical feita para autodestruição negra, certo? E tem aqueles que entendem o trap apenas como uma forma de produção rítmica, uma forma de batida, um subgênero do rap, como você tem o boom bap, como você tem outras formas, como você tem o G-Funk, enfim, o Dirt South, e o próprio aqui no Brasil, o trap pagodão, enfim. É complicado, assim, eu não consigo traçar um preto no branco, sabe? O disco do Quadro, né, para botar o Freeza aí no jogo, o disco do Quadro traz músicas, traz ritmos trap, né? Mas não é tipo Bebulim e vou ficar com minha vadia e enfim, eu sou muito louco e blá 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 blá. Essas coisas que o Aganju fala uma coisa muito interessante, que o trap nesse sentido aí como cultura musical, não apenas como ritmo, né? Ele tem um processo de infantilização dos MCs, né? O MC é uma figura importantíssima do hip hop. É o mestre de cerimônias, né? E o Aganju traz essa questão de você ver velhos adolescentes, caras de 30 e tantos anos, que se portam como meninos de 15, em termos de autodestruição, de autopromoção da imagem, de tretinha, absolutamente nenhum compromisso social, que é parte importante na cultura hip hop. Enfim, os caras saem da favela, ganham dinheiro pra caramba, fazem muita grana, que eu acho da hora, mas não retornam nada para a cultura. Se tornam meras vedetes do mercado, né? E repetindo fórmulas à exaustão. E é isso, assim, eu vejo mais ou menos isso. Como é que você vê, Freeza? Você falou uma coisa interessante, né, que é a coisa da cultura da autodestruição do povo preto. Eu lembro de ter ouvido uma fala do KOS-One, que ele falava que artistas como Big Daddy Kane, Public Enemy, né, De La Soul, eram artistas que levavam uma certa consciência para a juventude, né, que levavam uma certa didática, né, e aquele discurso ali era perigoso. Era perigoso, porque essa música tinha força, essa música ela se espalhava pelos guetos norte-americanos, né? E logo a indústria, né, ela inventou as tretas no rap, né? Ela colocou as drogas, o gangsta rap era mais adorado pelos brancos do que pelos pretos, tá ligado? Tanto que o NWA foi a Casa Branca, o Public Enemy não foi, tá ligado? O Public Enemy não foi. E aí você pode tirar suas conclusões, né, cara? E outra coisa que eu queria falar contra o trap como ritmo, como movimento, a gente tem que prestar atenção uma coisa, o jazz ele se divide em vários tipos de jazz, né? Você tem o bebop, você tem o spiritual jazz, você tem o acid jazz, você tem o espacial jazz, space jazz e tal, enfim. A música hip hop, a música rap, ela cresce de uma forma que ela também vai ganhando essas divisões, né? Ela vai ganhando, o rock também tem essa divisão, tá ligado? Sepultura é rock, tá ligado? Mas Restart também é rock, você tá ligado, velho? Legião Urbana é rock, tá ligado? Bad Brains também é rock. E aí você tem essas divisões que são natural, a evolução, a música preta ela está em constante evolução, ela não para de evoluir. A música preta, a gente tem que entender que a música preta, né, partindo de África, ela tem uma importância espiritual para a gente. Tem uma importância espiritual para a gente, né? E aí você traduzir isso para a realidade das religiões de matriz africana, né? Orixá ele não vem se não tiver música, né? Orixá não vem se não tiver música. Então, daí você já entende a importância da música para o povo de pele escura, para o povo de origem
africana e para o povo africano. Então, a música para a gente, como o Lácena falou, às vezes é só diversão, mas é diversão leve, legal, né? Mas também essa diversão é espiritual. Né? Essa diversão ela também é espiritual. E antes de qualquer coisa, espiritualidade é ciência, e música também é ciência. Né? Música também é ciência, porque ela também é um teletransporte. Né? Ela é um teletransporte, tanto que ela resiste hoje na diáspora do mundo todo, principalmente na diáspora brasileira. A base da música brasileira, ela é africana, bro. Por isso que eu sempre disse isso, né? Que é uma coisa bastante intelectual. Como é que se diz? Não é possível você fazer música sem intelecto. Não é possível você escrever sem uma capacidade, como é que se diz? De raciocínio, uma capacidade lógica. Então, eu acho que, de certa forma, é preciso que a gente leve em consideração a isso, né? Os rappers e tudo, mas eu acho que a contribuição que os rappers brasileiros dão sobre a negritude como é que se diz? Não se compara com muita gente, como é que se diz, da intelectualidade nega dentro da universidade. É isso. E aí, você não acha que eles sabem que essa música é importante pra gente? Essa música é tão importante pra gente que eles jogam a gente numa periferia, no gueto, que não tem nada. Não tem nada. De alguma forma, a gente acha uma forma de se manifestar, de alguma forma, a gente acha uma forma de produzir um ritmo, que esse ritmo acaba saindo do gueto e ganhando o mundo. É assim com o kuduro angolano, é assim com o reggaeton, é assim com o forró, que hoje ganha o mundo, a Europa hoje, né? Foi assim com a música rap, foi assim com o reggae, foi assim com o afrobeat nigeriano, né? Foi assim com a salsa cubana. É isso. Tudo isso é música de origem africana e tudo isso nasce nas periferias, né? Tanto de periferias de espaços como periferias de lugares, né? Porque a América do Sul é periferia também, né? Se você pensar, a América do Sul, assim como a África, né? E assim como o Caribe. E é isso. Então, para mim, a importância da música preta como um todo, não só a música rap, tá ligado? Porque a música preta ela é uma árvore que tem, né, raízes. É isso. Né? É uma importância que vai para além. Né? Ela está com a gente até hoje. Ela nos ajuda a resistir. Essa música nos ajuda a resistir. Sabe? Essa música nos ajuda a pensar. Se eu estou aqui hoje nessa live com vocês, dialogando, né, com pessoas, né? Foi a música que me trouxe até aqui. Foi a música rap. Né? Foi a música rap que me apresentou outras músicas. Então, se eu estou aqui hoje vivo, né, ao auge dos meus 40 e poucos, não vou revelar a minha idade, foi essa música que me trouxe. Foi essa música que me trouxe. E é isso. Só para lembrar, a gente está encerrando a live aqui, a gente vai começar o encerramento dessa live, a gente já está com 1h34. Tá? Eu só queria dizer que esse projeto, o Estúdio Roncol, ele tem o apoio financeiro, né, do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, do Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. É isso. Danilo, você quer começar a encerrar? Acho que a Lácena poderia ser o... Olha só, acho que eu queria reafirmar o fato de que esse bate-papo, ele serve muito, assim, eu tenho isso comigo, ele serve muito para colocar luz em coisas que eu ignoro, né? Eu falei mais cedo na live, na minha apresentação, que eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito música, eu ouço música de todo canto. Eu estava até aqui vendo que eu tenho uma pastinha com música da Guiné-Bissau e foi para um projeto lá na minha escola e eu ouvi, né, há uns 4 anos atrás, o disco da Eneida Marta, né, uma cantora da Guiné, que nesse período de pesquisa eu ouvi. Mas eu, assim, não me aprofundo tanto. Como eu falei, nos últimos 6 anos eu tenho me dedicado ao projeto Memória do Rap Baiano, que eu toco com meu irmão Paulo Brasil, pesquisando a música rap baiana, buscando sua genealogia, buscando sua timeline, né? Sua cronologia ao longo dos anos. E nesse trampo com o Algan Pazan, por conta disso, eu tenho me voltado mais e mais à música rap
nacional. Então, vir aqui pensar música em África, vir aqui pensar essas questões sobre racismo, indústria cultural, é fundamental, assim, me preenche, né, de um modo muito firme, porque me abre outros horizontes. Eu anotei aqui, fiz aqui minha pesquinha, e acabando a live eu vou atrás dos cientistas realistas e do Torres Gêmeas, lá da Guiné, para conhecer o rap da Guiné. Porque é isso, né? Se trata disso. Se trata de reconhecer a ignorância, se trata de buscar entender as coisas, pesquisar, aprender. E ouvir vocês hoje aqui, poder, né, bater esse papo, foi maravilhoso. Volto a reafirmar a minha alegria de estar fazendo parte dessa primeira live. Agradeço a todos que ficaram até agora. Agradeço a quem mandou as perguntas. Mandar um salve aqui para o meu irmão Giorgio. E é isso. Muito obrigado, meu nego Frisa. Vamos que vamos. Eu que agradeço, tá. Eu que agradeço. Vida longa ao Estúdio Roncó, antes que eu esqueça. Vida longa. É isso. Eu que agradeço, Danilo, né? Para mim foi incrível essa troca aqui, né? Sempre é importante essa troca. Eu vou passar a bola para a Lassa, né? E aí, na sequência, eu volto para encerrar. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado a Luísa e Estúdio Roncó. Desejo muito sucesso para vocês e que tudo possa ocorrer muito bem. Muito obrigado, Danilo, por partilhar o seu conhecimento comigo. Acho que fico muito feliz. Eu aprendo muito, como sempre, com os mais velhos. E a citação que você fez da Inaira Marta, realmente, eu esqueci de dizer, ela é uma das cantoras, né, que pega um pouco essa raiz da música africana, muito mais ancestral. E espero ter contribuído um pouco para a reflexão da África, considerada como periferia, né? E essa via que vocês escolheram para fazer o trabalho, que é uma via da arte, é muito importante. Acho que é uma via que atinge, no caso, alcança uma quantidade enorme de pessoas interessadas na discussão sobre a África. Eu fico muito feliz por isso e desejo a todos boa sorte. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e que Deus faça com que esse projeto avance cada vez mais. Vou pedir para colocar nós três aqui na tela e dizer que uma ideia que surgiu aqui agora. Eu pensei em criar na verdade, eu vou criar um perfil no Spotify e aí, ou em outros screens. E aí, eu vi Danilo anotando aí algumas dicas do Lassa, né? E eu vou pedir para cada um de vocês, depois, me indicar artistas que vocês, né, justamente ligado ao tema, para a gente colocar nessa playlist do perfil do Estúdio Roncó. Né? E aí, todo convidado que passar por aqui vai deixar um ou dois artistas. A Lena já está lá, né? Já vai ser a primeira, né? Infelizmente, ela não pôde participar por motivos maiores e tal. E é isso, eu queria agradecer a todos vocês, dizer mais uma vez aqui, né, seguir os protocolos aqui, que o projeto Estúdio Roncó, conectando periferias Brasil-África, tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Meus irmãos, muito obrigado, boa noite para vocês, a todos que ficaram aqui e contribuíram com perguntas. Valeu, muito obrigado.